Olá, queridos amigos e seguidores que com tanto carinho e respeito acompanham os nossos vídeos aqui no canal do YouTube Casa da Boa Sorte. Sou Babá Ilessiri Awodelez Arcel e eu tô aqui hoje, como de costume, para trazer um assunto bem importante e polêmico e que exige por parte de todos aqueles que acompanham os nossos vídeos muita atenção para que seja compreendido. Antes de entrar no mesmo, eu deixo um recado. Você deseja conhecer o nosso trabalho pessoalmente? Pode mandar mensagem no WhatsApp do pessoal que cuida da agenda do templo no número 11 9 5073 9466. Nesse WhatsApp, vocês podem estar agendando a consulta de vocês para que a gente possa estar tendo esse contato pessoalmente. Para você que vai assistir o vídeo, no final deixe a sua curtida, o seu comentário e, se possível, compartilhe o link via WhatsApp, enfim. Nos ajude a levar para o maior número possível de pessoas a informação que vai ser compartilhada aqui. Bom, nas últimas 2 semanas, uma grande quantidade de pessoas que acompanham os nossos vídeos, tanto aqui no canal do YouTube, como lá na página do nosso templo no Facebook, nos mandaram questões a respeito do assunto envolvendo a sociedade Abiku, que literalmente são aqueles que são chamados de os nascidos para morrer. Muitas pessoas me questionaram: Babá, realmente todos nós seres humanos somos Abiku? O que faz uma pessoa ser Abiku e o que faz uma pessoa não ser Abiku? Após refletir muito se seria realmente interessante abordar esse assunto de forma tão profunda, eu cheguei à conclusão de que era, com a finalidade de tentar contribuir e colaborar para esclarecer sobre o assunto e não confundir a mente das pessoas. É extremamente importante deixar explícito que eu respeito todas as visões que cada indivíduo tem a respeito desse assunto. Porém, praticando a religião tradicional urubá já há 21 anos, eu preciso ter a responsabilidade de transmitir aqui o pensamento que eu pude absorver de muitos sacerdotes da terra urubá, não apenas um. E eu cheguei à seguinte conclusão que eu compartilho aqui com vocês. Não somos todos Abiku. É extremamente importante dizer que uma pessoa, quando ela é considerada um Abiku, ela realmente é tratada com muita atenção por parte da sua família e dos seus sacerdotes. Em terra iorubá, as crianças chamadas Abiku, elas são consideradas uma espécie de maldição ou punição para a família, mas que através de questões ritualísticas isso pode ser revertido. O que acontece? Muitos compreendem que a tradução de Abiku significa nós nascemos para morrer. E aí, como todos os seres humanos vão morrer, muitos dizem, se todos vão morrer, somos todos Abiku. Enquanto que na realidade não, gente. Se for assim, um gato, um cachorro, uma borboleta também vai morrer. Então dessa forma a gente também pode considerar um gato, um cachorro, uma borboleta, um Abiku, e por isso ficar iniciando eles no Ifá, ou em Ebé, ou em qualquer outro orixá, com a promessa de que isso vai livrar eles da morte prematura, não faz muito sentido. Todo mundo que nasce nesse mundo, desde uma planta, um ser humano, enfim, qualquer ser vivo, independente da sua longevidade, vai morrer. Mas a questão do fenômeno Abiku está totalmente relacionado ao que eu acabei de falar, a questão da longevidade. E aí é importante dizer, quando é identificado através da consulta oracular que uma mãe está grávida, provavelmente de um ser Abiku, ou é feita uma consulta para uma criança já nascida e é identificado que ela tem relação com esse fenômeno, vários rituais são feitos com a finalidade de cortar a morte prematura na predestinação dessa criança. Consequentemente, dentro do ponto de vista iorubá, só é Abiku aquele que nasce predestinado a morrer prematuramente, ainda criança. Ou seja, só podemos afirmar que uma pessoa é um Abiku em que situação? Quando uma mãe grávida acaba tendo um aborto e perde aquela criança, isso é um indício de um Abiku. Quando uma criança acaba de nascer e em pouco tempo desencarna, ou do seu nascimento até os seus 7 anos de idade, principalmente. Nesse caso, toda mortalidade infantil é associada ao fenômeno Abiku. A partir dos 7 anos de idade,
muitas crianças podem desencarnar dos 7 aos 14, dos 14 ao 21. Isso não significa que essa criança que desencarnou necessariamente seja um abiku. Nem toda morte prematura está relacionada ao fenômeno abiku. Muita morte prematura está relacionada à questão da predestinação da pessoa. Os iorubás também possuem uma vertente que acreditam que abiku é aquele indivíduo que morreu ou desencarnou antes dos pais. Dessa forma, você pode ter um senhor de 50, 60 anos de idade que veio a falecer. Se o pai e a mãe dele tiverem 90 e forem vivos, ele é considerado um abiku. Ora, o que significa isso? Abiku é todo aquele indivíduo que nasce e que vai morrer antes dos pais, muitas vezes com a finalidade de trazer sofrimento para aquela família. Quando a gente afirma que todos nós somos abiku, nós estamos afirmando que todos nós viemos predestinados a trazer algum tipo de sofrimento para dentro do nosso ambiente familiar. E também é importante dizer, nós colocamos o medo da morte prematura e podemos desenvolver uma série de doenças emocionais em pessoas que talvez temam a morte, porque é fato, todo medo, isso é provado psicologicamente falando, está relacionado à morte. Uma pessoa que tem medo de avião, ela não tem medo do avião, ela tem medo de morrer de um acidente de avião. Uma pessoa que tem medo de aranha, ela não tem medo da aranha, ela tem medo de ser picada por uma aranha e morrer envenenada. Uma pessoa que tem medo de barata, por mais que até hoje nunca se tenha ouvido falar que uma barata matou alguém, o medo dela está relacionado às consequências que o contato com uma ou duas baratas podem trazer para ela, com o risco na cabeça dela de tirar a sua vida. Por isso, quando um sacerdote afirma que todo indivíduo é abiku, muitas vezes, de forma inconsciente, ele está impondo um medo na mente das pessoas e isso não é saudável. A finalidade da religião de orixá, da religião tradicional urubá, não é alimentar o medo nas pessoas. Ao contrário disso, é apresentar soluções. Portanto, quando é identificado, seja através do Odu Ifá ou através do Erin de Logum, que uma pessoa tem relação com o fenômeno abiku, existem diversas formas de se resolver isso, tanto através de magias, como através de rituais e, dependendo do caso, até iniciação, como forma de neutralizar esse pacto que essa pessoa tem com a sua sociedade no Orun. E dessa forma a pessoa poder ter uma vida longa e estável. Infelizmente, muitos hoje estão criando uma confusão entre abiku, emerê e elegbé. Eu já tenho vídeos aqui no canal onde eu falo a respeito do assunto. Abiku é todo indivíduo que tem o risco da morte prematura, principalmente na fase infantil ou aqueles que morrem antes dos seus pais. Emerê são todos aqueles indivíduos que possuem uma relação constante com seus amigos espirituais, muitas vezes sem o pacto da morte prematura. E elegbé é todo indivíduo que veio predestinado a cultuar o fenômeno chamado Egbé Orun, que é uma força espiritual que faz relação aos espíritos que compõem o nosso grupo no céu. Essa relação ela é determinada através de pactos. Cada um fez um pacto com o seu clã espiritual antes de vir para a Terra. Esse pacto ele não é revelado em nenhum momento, mas através de rituais você pode identificar os possíveis pactos feitos e você pode encontrar uma forma de, através do seu cuidado espiritual, neutralizar consequências negativas que esses pactos feitos podem ter sobre a sua vida aqui no Ayê, no mundo visível, no planeta Terra. É importante dizer que nem todo mundo que é abiku precisa ou deve ser iniciado no culto de Egbé Orun. Existem pessoas que são abiku e que magias, como por um exemplo, um ritual que é feito com guizo, aquele sininho que faz um barulhinho, existe um ritual muito simples, é recitado um ofó, uma palavra de força em cima de um determinado pó, é sacralizado esse sino, é colocado em partes específicas do corpo da criança e pronto. A partir do momento que isso foi feito, a criança dificilmente vai morrer prematuramente. Tem casos onde a pessoa não precisa ser iniciada em Egbé Orun, ela vai ser iniciada no Ifá, e Orun lá é chamado Oktibiriti Umpode Oikudá, aquele que é tão poderoso que pode alterar a data da morte, e já será mais do que o suficiente para neutralizar o risco daquela pessoa morrer prematuramente. E dependendo do caso,
A pessoa pode ser iniciada no culto de Obatalá, que pode, de certa forma, livrar ela da morte prematura, no culto de Exu, de Oxum ou algum outro orixá. Egbeorum é um dos recursos que podem ser utilizados, mas isso não é uma receita de bolo. Nem todo mundo que tem um risco de morte prematura se resolve isso iniciando a pessoa em Egbeorum. Até porque o processo de iniciação no culto de Egbe é algo que só deve ou só pode ser feito para quem realmente está relacionado à necessidade de iniciação no culto de Egbeorum. Porque todo mundo tem o seu grupo espiritual, mas nem todo mundo vem predestinado a ser consagrado nesse culto e se dedicar a esse culto. Por um exemplo, você fazer uma consulta e sair a necessidade de fazer uma oferenda para Egbeorum naquele momento, não significa que você tem que ser iniciado em Egbeorum ou que você tem alguma função muito importante em Egbeorum na sua vida. Significa que naquele momento você está precisando apaziguar os seus amigos espirituais. Ponto, uma questão momentânea. Assim como você pode consultar um oráculo daqui a uma semana e o jogo te orientar uma oferenda para algum. Não significa que você tem que ser iniciado em algum, significa que naquele momento você precisa da energia de algum por alguma razão e fazendo a oferenda, a energia dele vai suprir alguma necessidade energética ou te ajudar a trazer alguma coisa positiva para a sua vida. Então é extremamente importante que as pessoas compreendam isso, principalmente crianças. Algo que eu observei na Terra Iorubá e que eu achei extremamente coerente é, lá não se inicia crianças. Lá as crianças no terceiro dia de vida são submetidas a um ritual chamado Essentaye ou Akosediaye, onde é identificado todas as orientações que aquela criança traz do plano espiritual. E através dessa consulta são feitos todos os rituais com a finalidade de melhorar a relação da criança com a sua família e vice-versa. A criança só será iniciada em algum culto quando ela tiver o despertar da sua consciência. Isso acontece dos 7, 8, 9, 10 anos de idade. E não, por um exemplo, crianças sendo iniciadas com 1 ano de idade. Aquela criança nem tem a consciência se ela quer seguir aquela religião, né? E ela já está criando um vínculo. Então é muito perigoso você pegar uma criança recém-nascida, por um exemplo, e iniciar ela. Mesmo que vocês digam, mas ela foi iniciada e o sacerdote não me cobrou, ele me deu de presente a iniciação. Gente, não cabe. Se muitos adultos que se iniciam em orixá, mesmo tendo toda a consciência da seriedade disso, muitas vezes, depois de um tempo, porque a unha do pé caiu, abandonam a religião de orixá, imagine uma criança quando ficar adulta e que se der conta que ela não escolheu esse caminho, que isso foi muitas vezes imposto. Você, como devoto de orixá, pode transmitir os ensinamentos e os valores do culto de orixá para os seus filhos e descendentes, sem dúvida, mas a iniciação é algo que deve partir de livre e espontânea vontade e consciência da criança, quando ela tiver o real entendimento de que é isso que ela quer para a vida espiritual dela. É extremamente importante. Eu fui iniciado aos 10 anos de idade, com total consciência do que estava sendo feito e com total consciência das consequências que isso traria para a minha vida a nível de responsabilidades, comprometimento, e assumir essa escolha. E estou na tradição que eu escolhi até hoje. Agora, se eu tivesse sido com 1, 2 anos de idade, será que eu teria dado continuidade? É algo a se refletir, é algo a se pensar. Por isso, existem 1000 formas de você tratar uma criança dessa sociedade, não apenas com processos iniciáticos. Então eu estava aqui hoje para falar com você que está me assistindo exatamente sobre isso. Dentro do conhecimento que eu adquiri, eu venho humildemente compartilhar com vocês dizendo não somos todos Abiku. Abiku é um fenômeno que ocorre, que está relacionado à morte prematura ainda com a criança na barriga da mãe ou após o nascimento, ou para alguns pontos de vista da sociedade Iorubá, pessoas que podem desencarnar ainda com os pais vivos, né? Que foi o exemplo que eu falei. Você pode ter um senhor de 50 anos que desencarnou e o pai e a mãe têm 70, 80 e ficaram vivos. Esse fenômeno pode ser compreendido como um Abiku. Agora, não é porque todo ser humano nasce e um dia vai morrer que todo mundo é dessa sociedade. Não é assim que funciona. O fenômeno Abiku não é explicado dessa forma. Não é algo tão simples, é algo complexo, está relacionado a um pacto feito no Orun, né? Existem pessoas que assumiram compromissos de atingirem a longevidade, a maturidade, de terem estabilidade, de progredirem, de prosperarem e, consequentemente, não podem ser consideradas dessa sociedade.
e nem todo mundo que tem relação com o seu grupo espiritual chamado Egbeorum pode ser chamado Abiku. Por isso é uma sociedade que deve ser muito bem estudada, deve ser muito bem compreendida, tanto por sacerdotes nativos como por sacerdotes estrangeiros, antes que a gente compartilhe informações que muitas vezes possam confundir aqueles que acompanham os nossos trabalhos, tá bom? Gente, preciso encerrar o vídeo. Muito obrigado a todos pelos olhos e ouvidos atentos. Nos vemos em breve. Um grande abraço, Iriô. Tchau, tchau.